Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a segunda divisão, é a Série B do Campeonato Brasileiro, versão 2025. Você vai deixando o seu like, se inscreva por aqui pra gente acompanhar tudo que tá rolando na Série B dessa temporada. Tivemos o encerramento da 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno, e vamos em direção ao fechamento da primeira metade do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, claro, Brasileirão da Série B. Primeiro a gente vai acompanhar tudo que rolou na 18ª, com jogos na terça-feira, foi uma rodada do meio de semana, né? Terça, quarta e quinta. A vitória do Operário, 3-0 para cima do Atlético Goianiense, o Operário se afastando da zona do rebaixamento e o Atlético bem próximo, aliás, os dois têm a mesma pontuação, né? 22, estão ali na metade, mais para a parte de baixo da tabela. Na Liga Arena, Atlético Paranaense e Ferroviária também na terça-feira empataram por 1-1. O Atlético atacou bem mais, mas tomou um empate lá no finzinho do jogo, já aos 82, o gol do Juninho, pênalti bem discutível, inclusive. O Atlético mais uma vez perdeu uma boa oportunidade de estar pertinho do G4 e de até entrar lá. Na terça-feira, no final da noite, né, o Atlético empatou com o Curitiba em 1-1. Curitiba, depois de 2 meses e meio praticamente sem derrotas, fica 2 rodadas sem vencer, fez 1 ponto só nos últimos 6, aquela goleada traumática em casa contra o Paysandu por 5-2, e agora o empate com o Atlético, esse fora de casa, um resultado mais ok, né? No estádio Oba, fechando a terça-feira, o Vila Nova 2, CRB 0, resultado bem importante para o Vila, que completou 5 jogos sem derrota nesse período, são 3 vitórias e 2 empates, se recuperou lá daquelas 5 derrotas seguidas. O Vila na rota do G4, não tá no grupo das 4 melhores, mas tá por ali perto. Na quarta-feira, a Chapecoense venceu o Volta Redonda por 4-2, sua terceira vitória seguida. Um jogo bem interessante, o Voltaço chegou a empatar em 1-1, a Chape foi buscar o 3-1 ainda na primeira etapa, e aí um gol para cada lado no segundo tempo. Um bom jogo da Chape, um dos fortes times do campeonato, mais uma vitória dentro de casa. Aliás, a Chapecoense, uma das melhores mandantes do campeonato. Falando em melhores mandantes, o Novo Horizontino, melhor mandante do campeonato, única equipe invicta em casa, venceu o Goiás por 1-0 num duelo de 6 pontos, um duelo pelo título, e com essa vitória o Novo Horizontino deu uma esquentada, ajudou o Curitiba se mantém 2 pontos atrás do Goiás apenas, e o Tigre encostou nos dois, né? Encosta no Curitiba em número de pontos, 34, e fica a 2 só do Esmeraldino. O Cuiabá na Arena Pantanal venceu o América, que é a grande decepção do campeonato, foi 3-1. No Carlos Amit, jogo com problemas sérios aí de arbitragem, Amazonas e Paysandu empataram por 1-1, o Papão reclama muito e com certa razão. Na quinta-feira, fechando a rodada, o Criciúma bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0, terceira vitória seguida do Tigre. Impressionante a arrancada nas últimas 9 rodadas, o Criciúma só perdeu um jogo e não para de subir na tabela e, claro, tá super na briga pelo acesso. No estádio Mangueirão, o Remo venceu 2-1 para cima do Avaí, completando 5 jogos sem derrota, foram 3 empates seguidos, agora consegue uma vitória bem importante num confronto direto também. O Remo tá ali na beirada da zona de classificação para a Série A. 19ª rodada, a última do retorno, começa no sábado, jogos no domingo, segunda e terça tem Ferroviária e Operário na Fonte Luminosa, no estádio dos times da parte de baixo da tabela, Ferroviária na zona do rebaixamento. No Repelé tem CRB e Novo Horizontino. CRB, nos últimos 6 jogos, só 1 ponto, 5 derrotas e 1 empate. O Novo Horizontino tá muito bem, tá brigando pela liderança. No Couto Pereira, Curitiba busca retornar aí aos trilhos das vitórias, vai enfrentar o Amazonas jogando em casa, tem uma boa oportunidade para vencer e quem sabe até atingir a liderança, tem chance para isso também. No Raulino de Oliveira, domingo 4 da tarde, Volta Redonda tenta sair da zona de rebaixamento, o Vila tenta entrar no G4. No Estádio Independência, as 2 grandes decepções do Campeonato Brasileiro até aqui, o Atlético Paranaense no meio da tabela é o 10º colocado e o América bem perto da zona do rebaixamento a essa altura, jogo interessante pra gente acompanhar. No Antônio Ascioli, fechando o domingo, tem Atlético Goianiense e Chapecoense, a Chape tentando emendar mais uma vitória, continuar na sua sequência de vitórias para permanecer no grupo das 4 melhores. E aí, segunda-feira, tem Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto, o Avaí tá 4 jogos sem vencer, o Botafogo também é a chance que o Avaí tem aí para tentar voltar a marcar 3 pontos. Na Curuzu, Paysandu e Atlético, certamente 2 dos melhores times das últimas semanas na Série B. O Paysandu vem de 7 jogos invicto, são 7 jogos sem derrota, 4 vitórias e 3 empates, e o Atlético nesse mesmo período tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota só, 2 times ascendentes nessa reta final de primeiro turno. E fechando a rodada, a gente tem Criciúma, falando em time ascendente nessa reta final de primeiro turno, Criciúma também um espetáculo, enfrenta o Cuiabá no Heriberto Rios, Criciúma do Eduardo Batista rumando ao G4 desses
três que eu citei é o mais próximo de entrar lá. E no Serrinha tem um jogaço também, outro confronto de parte de cima. Goiás, líder do campeonato, pega o Remo no Serrinha, Remo que é o quinto. Vamos para a classificação então da Série B pra gente dar um geral em tudo que rolou na 18ª, já pensando na rodada 19ª para fechar o primeiro turno. Liderança do Goiás, 36 pontos ganhos, vem de derrota pro Novo Horizontino. Se tivesse vencido esse jogo, que seria a primeira derrota do Tigre jogando em casa, né? O Goiás teria pulado para 39, conseguiria abrir 5 pontos pro Coxa e ainda mais pro Novo Horizontino, né? Abriria 8 pro Tigre, mas não conseguiu e tá muito perto ali, tanto do Coxa quanto do Novo Horizontino, que vem logo na sequência. O Curitiba tentando reencontrar o caminho das vitórias, pega o Amazonas pra tentar ganhar, vai dar uma secada no Goiás, jogo difícil do Esmeraldino, pega o Remo, mesmo que em casa, jogo duro, então o Curitiba tem até uma chance de voltar à liderança. Terceiro lugar, o Novo Horizontino, 34, é outro time também que vai buscar a liderança nessa rodada. A disputa pelo primeiro lugar aperta nessa última rodada do primeiro turno, então não temos um campeão simbólico ainda, isso vai ser decidido na última rodada e 3 times brigam. Quarto lugar a Chapecoense para fechar o G4, 29 pontos, vem numa sequência também maravilhosa, muito bem, sobretudo jogando em casa. É a quarta melhor campanha em casa, né? A melhor de todas é o Novo Horizontino. Aliás, o Tigre, o Novo Horizontino, o único time a não perder em casa até aqui, o único invicto ao lado da sua torcida, e esse é o G4 que se manteve de uma rodada para outra. Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e Chapecoense, G4 da rodada 17 e também da rodada 18. Quinto lugar está o Remo, 29. Também venceu, vitória importante contra o Avaí, quebrou a sequência de empate e está 5 jogos invicto, né? O Remo numa ótima campanha nessa temporada, brigando muito pelo acesso. O Cuiabá, como quem não quer nada, vai ali ganhando seus jogos, ganhou 2 jogos seguidos na Arena Pantanal, 2 placares de 3-1 inclusive, tem 28 pontos e tá ali a 1 ponto só do G4, tá sempre nas proximidades. Outro que vai num bom momento é o Vila Nova, sétimo, 27 pontos, 5 jogos sem derrota. 3 vitórias no período, com 2 empates, ou seja, 11 pontos nos últimos 15. Ótimo aproveitamento para quem quer brigar pelo acesso à Série A. O 8º lugar, o Criciúma. Esse vem numa arrancada sensacional, tem 26 pontos, só uma derrota nas últimas 9 rodadas, são 3 vitórias seguidas. Criciúma muito bem com o Eduardo Batista nessa reta final de primeiro turno. No Avaí tá 4 jogos sem perder, o Avaí que já foi do G4, já foi líder, na verdade, do campeonato, tem 25 pontos. 10º lugar, o Atlético Paranaense, que foi líder também, bem lá no início do campeonato, nas 3 primeiras rodadas. Ele agora tá com 24 pontos, tá estacionado aí nessa altura. O Atlético, que chegou a estar 2 pontos do G4, agora tá a 5 pontos, né? Fica um pouco para trás. É uma decepção, não dá pra negar, no campeonato. O time do Odair Hellmann tenta se arrumar. 11º lugar, o Atlético, 22 pontos. Esse vem numa arrancada. As últimas 7 rodadas são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ou seja, nos últimos 21 pontos disputados, ele tem 16 pontos conquistados. É um senhor aproveitamento para entrar também na rota de brigar pelo acesso ao time de São João del Rei, na sua estreia na segunda divisão, indo bem demais. 12º posto é do Operário, 22 pontos, ganhou na rodada anterior. 13º, o CRB, esse tá em crise aí, uma sequência péssima, só tem 1 ponto nos últimos 18. 14º lugar, o Atlético Goianiense, 22 pontos, outro em mau momento, só 1 vitória nas últimas 5 rodadas. 15º, o América, essa é a grande decepção do campeonato até aqui. O Coelho tem 20 pontos só e vem de 4 derrotas seguidas. 16º lugar, o Paysandu, 19, vem numa arrancada, vem tentando sair do buraco. Tava lá afundado na lanterna e graças a essa recuperação saiu da zona do rebaixamento, tem 19 pontos ganhos, tá invicto a 7 jogos, né? São 7 jogos de invencibilidade do Paysandu com 4 vitórias e 3 empates. Zona do rebaixamento, tem a Ferroviária com 19 pontos, vem numa sequência ruim também de 4 derrotas seguidas e 1 empate na última rodada, né? 18º lugar, o Amazonas tem 18, 19º, Volta Redonda 18, 10º, lanterna do campeonato é o Botafogo de Ribeirão Preto, também 18 pontos, muito equilíbrio lá em cima na briga pelo G4, muito equilíbrio na briga contra o rebaixamento. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha, do Remo, tem 9 gols, é o maior goleador. Vice-artilheiro, Carlão, da Ferroviária, com 6. E ao lado dele, o Neto Costa, do Atlético, também com 6 gols. Na sequência, 5 gols para o Natan Fogaça, do Novo Horizontino. Daniel Amorim, centroavante do Operário, marcou 5 vezes no Brasileirão da Série B. Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, 5 gols para ele. Marcelinho, do Atlético Goianiense, também 5. Anselmo Ramon, experiente atacante do Goiás,
Tá na lista, Josué, do Coritiba, o meia do Coxa, 5 gols para ele. Allan Kardec, do Atlético Paranaense, também tem 5 gols. O lateral Mailton, da Chapecoense, também na lista. E para fechar, finalmente, Diego Gonçalves, do Criciúma. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Teve encerrada a penúltima, 18ª e penúltima rodada do seu campeonato. E vamos em direção, nesse fim de semana, ao fim do primeiro turno, a 19ª rodada do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Grande abraço!